Pronto, pessoal, a partir de agora, então, a aula está sendo gravada, né? Bom dia a todos aí. Hoje é dia 25 de maio de 2021. É uma terça-feira de manhã, né? Disciplina de cálculo diferencial integral de duas ou mais variáveis. Ok? Vamos lá. Né? Tem alguns alunos entrando ainda, deve ter vários, né, que vão entrar. Mas vamos lá. Hoje, pessoal, eu vou terminar o assunto, né, do nosso material, do nosso ementa, que é coordenadas polares, né? Então, nós vamos fazer aí cálculo de área, no caso volume também, usando coordenadas polares. Tá? Deixa eu só abrir aqui o material de apoio, que é o nosso PDF, e aí a gente já começa. Só abrir aqui. Só abrir aqui, ó. Então, para mim aqui, deixa ele aberto. Pronto, já está aberto. Demitir alguns alunos que estão entrando. E vamos lá. Bom, para explicar, eu vou utilizar a lousa virtual, né? Deixa eu abrir aqui. Lousa virtual. Aqui é a lousa virtual. Deixa eu só enquadrar ela bonitinha aqui. Pronto, vou compartilhar com vocês. Pronto, está aparecendo na tela aí a nossa lousa virtual. Bom, pessoal, vamos trabalhar então com coordenadas polares. O que vem a ser coordenadas polares? O nome já está falando, é coordenadas, né? Então, naturalmente, nós utilizamos no cálculo as coordenadas para trabalhar as formas geométricas, né? Tanto algébrica quanto geometricamente. Usamos x e y, por exemplo, né? Coordenadas x e coordenada y. A gente tem uma outra opção para fazer o cálculo. Ao invés de usar coordenadas x e y, nós poderíamos utilizar, ao invés de ser x e y, raio e ângulo. Seria uma maneira mais fácil de trabalhar as formas geométricas circulares, né? As coordenadas polares, elas têm um uso mais intenso nos casos onde eu tenho círculo, né? Fica mais fácil de trabalhar, tá? Deixa eu colocar aqui na nossa lousa, vamos deduzir aí essa ideia que eu acabei de colocar. Então, são assim, vou colocar lá, coordenadas polares. Para quem quiser observar, isso aqui tem na página 82 daquele material que eu passei a vocês. Coordenadas polares. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu vou colocar aqui um plano cartesiano, né? Um plano cartesiano. Vou já colocar um, não. Vou colocar, na verdade, dois, né? Vou fazer uma transposição, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui primeiro o eixo do X aqui. Vou colocar um similar aqui do lado, né? Pronto. Deixa eu só admitir alguns alunos que estão entrando. Tá. Agora, vamos colocar o eixo do Y. Tá aqui. Eixo do Y, a gente desenha ele aqui, né? E aqui também, puxar do lado de cá o eixo do Y. Deixa eu acertar aqui, posição, né? Aqui, ó, eixo do Y. E agora, eu vou colocar
45 graus fica legal? 45? 45 é interessante. Vou colocar aqui 45. Pronto, tem aqui, né? E agora, também vou fazer da mesma forma aqui do lado de cá. Pronto. Deixa eu tirar fora essa régua. Então, aqui nós temos dois planos cartesianos, né? Só falta colocar aqui que esse cara aqui é o y e o x, que também o y e o x, né? Então, vamos lá. Nosso primeiro desenho, ele diz respeito às coordenadas, deixa eu colocar em vermelho preto, né? Cartesianas. Cartesianas. E esse cara aqui, vamos colocar como coordenadas polares, né? Então, tá lá. No cartesiano, pessoal, que é o que a gente já aprendeu, é assim, ó. Então, você tem um ponto aqui, né? Um ponto. E esse ponto, ele trabalha com coordenadas cartesianas. Então, eu tenho aqui y e eu tenho aqui x, né? Então, esse ponto aqui, P, ele tem coordenadas cartesianas. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar agora com coordenadas polares. Seria a ideia do mesmo ponto. Então, nós temos um ponto que é no mesmo local, um ponto P. Aqui. Esse ponto P. Só que agora, nós não vamos trabalhar com x e y. Nós estamos, ao invés de trabalhar com x, a gente trabalha com, já que aqui nós vamos trabalhar com uma ideia de uma circunferência, nós vamos trabalhar com a medida chamada raio. Então, nós vamos trabalhar com raio, que é essa medida aqui, né? É o comprimento aqui dessa medida aqui, da origem até o ponto P, né? Da origem até o meu ponto P. Né? Então, está com raio, e, consequentemente, ao invés de usar y, a gente usa o ângulo, vamos chamar esse ângulo de θ. Então, aqui a gente trabalha com raio e ângulo, né? Então, tá aqui, raio e ângulo, né? Ok? Raio e ângulo. Essa é a nossa ideia. Mas eu até vou apagar, por enquanto, esse raio e ângulo. Eu vou colocar outra coisa aqui. Então, no caso das cartesianas, nós trabalhamos com coordenada x e coordenada y. No caso das coordenadas polares, a gente trabalha com raio e ângulo. Mas como é que a gente determina raio e ângulo? Assim, ó, pela trigonometria. Pensa que isso aqui é um triângulo retângulo. Ó. Opa, apaguei ao invés de puxar. Ó, pensa que isso aqui é um triângulo retângulo, né? Aqui. Triângulo retângulo. Ficou legal. Deixa eu aproveitar aqui e acertar a posição da minha mesa, né? Vai ficar legalzinho. Pronto, aqui. Pensa que isso aqui é um triângulo retângulo. Como é que é o cálculo do triângulo retângulo? No triângulo retângulo, a gente tem que o cateto oposto ao ângulo θ é seno. Né? E o cateto adjacente ao ângulo θ a gente chama de cosseno. Né? Então, está aqui. Pensando dessa forma, nós temos aí como definir justamente isso aqui em coordenadas polares. Ó. Se eu tiver aqui a ideia do posicionamento das coordenadas cartesianas, nós temos x e y. Então, como é que funciona? Assim, eu tenho, por exemplo, que o cateto oposto ao ângulo θ, a gente tem o seno de θ, é uma medida, né? E esse seno, esse seno do ângulo θ, ele é igual a quanto? Ele é igual a essa medida aqui, né, na frente, ó, essa altura aqui, que seria o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é raio, é R, né? E qual é essa medida do cateto oposto? Ora, essa medida do cateto oposto é Y, né? Não é a medida Y?
daqui, da base do triângulo retângulo até lá em cima, é o comprimento de y. Então, é seno de θ igual a y dividido pelo raio, né? Ou seja, cateto oposto sobre hipotenusa, né? Bom, e deduzindo aqui, eu posso fazer assim, ó, eu posso isolar a letra y, né? Posso isolar a letra y, e eu vou ter o quê? Que o raio vezes seno de θ. Então, quem é y? Y, na verdade, é raio vezes seno de θ. Agora, com relação ao a nossa coordenada x aqui embaixo. Ó, se eu pegar aqui o cateto adjacente, né, que é essa medida de x aqui, que é o lado de baixo do triângulo, ao lado do ângulo θ, então eu tenho essa medida aqui embaixo que eu vou chamar de cosseno de θ. Ó, quem é o cosseno de θ? Cosseno de θ é a coordenada x, né? Ou seja, qual é o cosseno desse ângulo θ? É essa coordenada x dividida pela hipotenusa. E a hipotenusa é raio, né? Isso implica que o meu x é igual a raio vezes cosseno de θ. Aí, ó. Raio vezes cosseno de θ. Portanto, nas coordenadas polares, ó, coordenadas polares, eu não uso x e y, eu uso isso daqui, ó. Vamos lá. Quem é x? X é raio vezes cosseno. Aqui. Raio vezes cosseno do ângulo. Quem é y? Y, o meu y é raio vezes seno. Aqui, pessoal. Então, nas cartesianas, a gente trabalha com coordenadas x e y. Nas polares, ao invés de ser x, é raio vezes cosseno de θ. Ao invés de ser y, é raio vezes seno de θ. Ok? Então, está aqui. Essas são as coordenadas cartesianas e essas são as polares. O que a gente vai fazer nos exercícios? Quando vier circunferência, ao invés da gente trabalhar com x e y, antes de começar a resolver o exercício, a gente transforma para raio cosseno de θ e r seno de θ. Ok? Essa é a parte do x e do y, né? É claro que nós temos aí também que modificar a região de integração, né? Então vai ficar assim, ó. Deixa eu colocar aqui para baixo, para cima, né? O que nós temos até então? Nós temos uma integral dupla, onde temos uma região de integração, e aqui dentro a gente tem uma função f de xy, correto? Vezes a nossa ideia aí de região de integração, que pode ser dy, dx, dx, dy, né? Dependendo da nossa sequência aí. Isso para coordenadas cartesianas, né? Quando a gente trabalha com o sistema cartesiano. Quando a gente trabalha com o nosso sistema polar, o que a gente vai ter? Nós vamos ter, na verdade, uma integral dupla, vamos ter uma região de integração aqui também, né? Então, a gente vai ter uma região de integração. E aqui dentro, ao invés de usar f de xy, nós vamos usar as coordenadas polares. Então, a gente vai fazer assim, ó. Nós vamos ter, no lugar da f, nós vamos ter r, o x quem é? R cosseno de θ, né? E quem é o y? O y é r seno de θ, aqui, né? Então, ao invés de usar x e y, nós usamos esses valores, o raio e o ângulo, né? Cosseno do ângulo e seno do ângulo. E aqui, nessa parte onde tem dr, aqui, ó, que seria dy, dx ou dx, dy, nós vamos usar outra coisa.
Nós vamos usar isso aqui, ó. Nós vamos usar, já que estamos falando de raio e ângulo, nós vamos usar assim, ó. R de raio vezes quem? dr de θ. A função vai estar derivada em relação ao raio e em relação ao ângulo. Então, nós vamos usar isso aqui, ó. Vou colocar em vermelho, né? Nós vamos trocar. Aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer, na verdade? É pegar uma integral dupla e, ao invés de usar f de x, y, uma função em x, uma função em x e y, né? Nós vamos usar a função em relação a raio e ângulo. Aqui, ó, raio e ângulo. E na parte onde eu tenho a base do desenho, porque lembrando que a região R aqui é a base do desenho, ao invés de nós utilizarmos dy dx ou dx dy, nós vamos usar isso aqui, ó, fixo. Raio vezes dr dθ, ok? Então, essas vão ser as trocas que nós vamos fazer. Aqui, ó. Deixa eu enquadrar bonitinho aqui, né? Tá aqui. Essa é a nossa ideia. Vamos transpor de cartesianas para polares. Então, ao invés de usar x e y, vamos usar raio e ângulo, tá? Raio e ângulo. Como é que fica a montagem do exercício? Vamos transformar as cartesianas nesse formato para esse, ok? Então, tá aqui, né? Para esse cara aqui, beleza? Deixa eu pegar, aproveitar e fazer. Vamos colocar um exemplo agora, pessoal, vocês vão ver como é que funciona isso. Então, nós temos aqui na transformação a função e também a base muda, tá? A base do desenho. Para que serve coordenadas polares? Para trabalhar com formas geométricas circulares. Lembra das circulares? X² mais y², né? Coisas desse tipo. Fica mais fácil de calcular, ok? Eu vou colocar um exemplo para resolver, e aí vocês vão ver que não é tão complicado assim, é bem tranquilo, tá? Vamos lá. Deixa eu só puxar aqui. Eu vou pegar o exemplo que está lá no próprio material de apoio, que é o exemplo de número 1. Tá? Vamos colocar um exemplo de número 1 para fazer. Deixa eu dar um copy nele. Aqui, um exemplo numérico. Numérico não, né? Por exemplo, aplicado, né? Vou colocar assim, paste, está aqui, né? Deixa eu diminuir um pouco aqui. Está aqui. Por meio de coordenadas polares, né? Calcule a integral. Então, tem uma integral aqui, cosseno de x² mais y², dy dx, onde a região de integração, né, é acima do eixo do x, tá? Acima do eixo do x, e dentro da circunferência, x² mais y² igual a 9. Então, vamos por etapas, né? Vamos por etapas. A primeira coisa, nós temos uma integral aqui. Então, é uma integral dupla, onde você tem uma região de integração, e a função é cosseno de x² mais y². Isso aqui. Né? E ela é dada como dy dx. E aí, normal, foi o que a gente já viu, né? Bom, o que você vai fazer aqui? Você vai lembrar que quem é x, né? X, vou colocar no cantinho aqui, ó. Meu x, ele na verdade, raio vezes cosseno de θ. Então, tá aqui. Quem é y? Y é igual a raio vezes seno de θ. Então, tá aí. Né? Raio vezes seno de θ. O que eu vou fazer? Eu vou trocar esse x e esse y por essas coisas aqui. Então, para começar o exercício, você sempre vai fazer isso. Você vai pegar a função f
e vai substituir o x e o y, tá? Mas percebam que tem um cálculo para ser feito aqui. Eu não vou fazer ele aqui dentro, vou fazer ele fora e depois eu só coloco o resultado. Então, eu vou fazer um traço aqui, tá? Fazer um traço aqui para separar, né? E eu vou resolver esse parênteses aí, né? O que tem no parênteses? Ó, x ao quadrado mais... Deixa eu descer um pouquinho mais. X ao quadrado mais y ao quadrado. Então, eu vou trocar o x e o y. Trocando o x, eu vou ter aqui, assim, ó, r vezes cosseno de θ, tudo isso aqui ao quadrado, mais r vezes seno de θ, também tudo isso aqui ao quadrado, tá? Então, eu estou trocando o x e o y. Bom, na hora de calcular isso aqui, r ao quadrado vai ficar r ao quadrado. Então, fica r ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ mais r ao quadrado, né? Porque está elevado ao quadrado, vezes seno ao quadrado de θ. Pronto, né? Então, deu toda essa expressão aqui. Você pode até colocar essa expressão inteira aqui dentro desse parênteses. Mas dá para resumir mais, né? Como é que você pode resumir isso aqui? Você pode, por exemplo, colocar em evidência o r ao quadrado. Porque ele repete nos dois termos, né? E lá dentro eu deixo cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Está aqui. Perceberam? Ó, coloquei esse r ao quadrado fora e esse r ao quadrado fora. E copiei o que está sendo multiplicado lá dentro. Ora, pessoal, nós temos que, na trigonometria, que r ao quadrado vezes cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1, né? Lembram disso? Ó, vou escrever aqui, ó. Quando você tem cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, isso aqui é 1. Vem lá de Pitágoras, né? Então, ao invés de escrever tudo isso aqui, eu escrevo 1. Né? Que dá 1. Okay? Pela dedução lá da trigonometria, né? Dá 1. Então, quanto que vai valer, então, o meu x quadrado mais y ao quadrado? Isso aqui vai ser igual a r ao quadrado. Está aqui, ó. Acabei de encontrar, né? Então, eu posso reescrever essa integral inteira como sendo assim, ó. Integral, tem uma região de integração, né? Cosseno de r ao quadrado. Aqui. dy dx. Pegaram, pessoal? Troquei x quadrado mais y ao quadrado por r ao quadrado. Porque substituindo o x e o y por esses valores aí de cima, eu descobri que vale r ao quadrado. E já vai uma dica, né? Sempre que um exercício de integral você tiver que trocar para coordenadas polares, quando você tiver x quadrado mais y ao quadrado, você já não precisa fazer todo esse cálculo. Você já sabe que, ó, vou colocar aqui no formulário, como se fosse um formulário, né? Ó, eu já sei que r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá aí, pessoal. Então, sempre que você vir, né? X quadrado mais y ao quadrado, você pode trocar por r ao quadrado, por raio ao quadrado, na verdade, né? Deixa eu até consertar aqui para ficar melhor, pessoal. Porque é um R minúsculo, né? Então, vamos colocar R minúsculo. Aqui. R ao quadrado, tá? Então, você vai ter ali que ali dentro vai ser R ao quadrado. Ok? Então, troquei por R ao quadrado. O que falta trocar também? Falta trocar o dy dx, né? dy dx. Para poder a integral, para que a integral fique correta.
Então, eu sei que aqui vai ficar assim, ó, integral dupla. Eu tenho uma região de integração, onde eu tenho cosseno de R ao quadrado, deixa eu colocar com letra minúscula, né? De R ao quadrado, vezes quem? dy dx vai virar R dr dθ. Lembram disso? Ó? Que a gente troca dy dx por esse valor aqui, R dr dθ. Isso é convenção já, tá? Então, sempre que você vir dy dx ou dx dy, você pode trocar, se você for trabalhar com polar, com raio vezes derivada do raio vezes derivada de θ, do ângulo, né? Então, tá aqui. Troquei, ok? Tá quase pronto. Só falta determinar agora os 4 valores aqui dessa região, né? Essa região de integração. Quais são esses valores aqui da região de integração? Eles são, na verdade, a base do desenho, né? É a base, lembram que eu expliquei nas aulas anteriores? Que esses intervalos aqui, os 4 valores, eles determinam a base do desenho, é o chão do desenho, né? E aqui está descrito, ó, onde R é a região acima do eixo do X e dentro da circunferência. E a circunferência está aqui. Então, como é que a gente faz para poder determinar? Eu vou desenhar, mas você não precisa desenhar, só vou desenhar para mostrar. Ó, deixa eu pegar uma régua. Com a régua aqui, fazer um desenho da base, né, do chão, que é a região R. Deixa eu só tirar isso aqui antes, fazer aqui uma circunferência. Né? Então, vou fazer uma circunferência. Não fechou. Preciso de uma circunferência que o sistema complete. Não ficou uma elipse. Não é uma elipse que eu quero. Melhorou. Né? Como é que é o desenho, então? Vamos lá. Vamos colocar aqui. Primeiro, tem o eixo do X. Opa. Aqui, eu tenho um eixo do X. A letra vermelha, né? E agora eu vou colocar o eixo do Y. Quando eu trabalho com desenho, esse software ele fica lento. Aqui, eixo do Y. Deixa eu ver se fica legal. Ficou razoavelmente, né? Deixa eu dar um copy nele, que eu acho que eu vou precisar dele de novo no próximo exemplo, né? Aí eu não preciso desenhar de novo. Copiar, pronto. Tá aí, né? Como é que funciona? Assim, ó. Então, esse cara aqui é o eixo do X. O eixo do X, o eixo do Y. E esse aqui é o eixo do X. Qual que é a função que ele está falando da circunferência da área da base? Ele fala que a função está dada aqui, ó. A região acima do eixo do X e dentro da circunferência x² mais y² igual a 9. Olha, pessoal, isso aqui é uma circunferência de raio 3, né? Ó, raio 3, né? O que é que ele quer? Ele quer a região acima do eixo do X. Então, ele quer somente a metade da circunferência. E a metade da circunferência tem quantos graus? Tem 180 graus, né? A metade da circunferência, ela começa aqui no 0 e vai até 180 graus. Mas eu não trabalho nunca no cálculo em graus, eu trabalho em radianos, tá? Você pode pensar em ângulo, mas você escreve em radianos. Então, é π, né? De 0 a 180. Então, pensa que a área da base do desenho que ele está procurando, ele tem uma meia-lua, né?
meia circunferência, uma semicircunferência aqui, ó. Então, é essa região que ele está procurando. Ora, se é essa região que ele está procurando, então, a gente marca aqui, ó. Vamos lá. Vamos pensar assim. Ó, primeiro é DR, é raio, né? Então, de dentro é raio. Qual é o raio? O raio vai de 0 a 3. Agora, eu tenho fora o ângulo. Qual é o ângulo que ele está pedindo? É uma semicircunferência que vai de 0 a π. Se fosse a circunferência completa, seria de 0 a 2π. Mas como é só meia circunferência, né? É um semicírculo, então vai de 0 a π. Pronto, pessoal, está aqui o intervalo do raio, que é de 0 a 3, o raio, o máximo é 3, né? E a parte que ele está procurando é acima do eixo do x, então é de 0 a π. Pessoal, então os desenhos, os exercícios de coordenadas polares, eles vão ter por etapas, né, transformações. Você transforma as coordenadas x e y em, no caso do x, em raio vezes cosseno de θ. No caso do y, você transforma para raio vezes seno de θ, né? Depois, aqui deu esse, resumindo, deu R ao quadrado, tá? Mas você, aqui, porque eu já fiz um resumão aqui, né? Deu uma resumida, enxuguei para o exercício ficar menor, tá? Depois que você trocou o x e o y, você troca a extensão aqui de dy, dx, que é cartesiano, para r, dr, dθ. Isso aqui é fixo, tá? Então, dy, dx ou dx, dy, você troca para r, dr, dθ. Aqui. Né? Pronto. Aí depois, no final, você faz a marcação do chão, né? Como é que é a base do desenho? A base do desenho vai ter raio dentro e ângulo fora. Ó, raio dentro e ângulo fora. Ok? E aí você tem, portanto, o exercício para resolver. Agora, a partir daí, é só resolver, né? Como é que resolve essa coisa aqui? Vamos lá. Isso aqui é uma integral dupla, né? Então, vamos lá na integral dupla. Você vai copiar de fora, né? Do jeito que você já sabe fazer. Então, você vem aqui, copia, de 0 até π, vai resolver a de dentro. Ora, a integral do cosseno de r ao quadrado vezes r. Essa integral, pessoal, eu vou colocar aqui do lado, vou fazer e depois vou apagar, tá? Só por dr, tá, Luiz? Sempre dr, sempre raio dentro, ok? Começa sempre por raio dentro. É como se fosse a ideia lá das curvas dentro, que a gente só começa por y. No nosso caso aqui, a gente sempre começa por esse raio aqui, tá? Então, para resolver essa integral, eu não vou resolver ali, eu vou resolver aqui do lado e vou apagar, é um rascunho, né? Qual é a integral que você tem que resolver? Cosseno de r ao quadrado vezes r dr. É essa que eu estou resolvendo, ó, essa parte de dentro aqui, tá? Como é que é essa parte de dentro? Ela não é integral imediata, né? Por que que não é imediata? Porque tem um produto aqui, né? A variável é r, e eu tenho um produto aqui, né? Então, eu tento por substituição. Por substituição dá, né? Então, eu vou reescrever isso aqui como sendo cosseno de u vezes r dr. Né? Quem é que eu chamei de u? Eu chamei de u o r ao quadrado. Né? Agora, eu derivo dos dois lados. Derivada de u é igual a derivada de r ao quadrado é 2r. Derivei r. Né? Isolo dr. Vai ficar du sobre 2r igual a dr. Aqui, ó. Comecei lá igualando e achei o tal do dr. Agora eu volto para cá e escrevo o que eu encontrei. Cosseno de u vezes r vezes dr. Mas dr
é du sobre 2r, né? Dá para dividir r por r, some, né? E trago esse meio para fora. Integral do cosseno de u du. Ora, o cosseno de u, eu sei qual é, né? Integral. Ela está no formulário. É seno, né? Então, isso aqui vai dar meio vezes seno de u. Né? Mas eu não quero em seno de u, eu quero em r. Então, vai ficar seno de r ao quadrado, tudo isso aqui, sobre 2. Pronto, descobri qual é o resultado da integral, né? Essa integral aqui de dentro, aqui, pessoal, eu já sei qual é. Ela é seno de r ao quadrado, tudo isso aqui dividido por 2, né? E eu vou calcular esse r no intervalo entre 0 e 3. Ok? Tá feito aí, pessoal. Isso aqui aí já é integração, né? Lembra das integrais? Então, precisa saber fazer a integral. Eu vou apagar aqui, né? Isso aqui é rascunho, tudo isso aqui é um grande rascunho. Não preciso dele no enunciado na resolução. Ele é, na verdade, a solução. A integral disso é isso. Tá? Agora eu vou trocar o R por 3. Eu vou ter seno, né? De 3 ao quadrado, aqui, dividido por 2, menos seno de r ao quadrado, né? R ao quadrado, dividido por 2, né? O r é 0. Isso aqui eu fecho, vai ser dθ. Ok? Pronto. Troquei o r por 3, troquei o r por 0. Isso aqui vai dar o seguinte, a integral entre 0 e π, seno 3 ao quadrado dá 9, né? Fica seno de 9 sobre 2. Né? Seno de 0, pessoal, é 0, né? Seno de 0 dá 0. Né? Então, sobrou dθ. Tá lá. Bom, não tem θ, né? Tudo é constante. Então, se tudo é constante, isso aqui vai ficar integral de seno de 9 dividido por 2. Se não tem variável, eu acrescento, né? Lembram disso? É a regra da constante na integração, né? Não tem variável, eu acrescento a variável. E agora eu calculo no intervalo entre 0 e π. Né? Portanto, como é que vai ficar o cálculo? Vai ficar assim, ó. Seno de 9 sobre 2, né? vezes quem? Vezes π, porque θ é π. Né? Quando você fizer para 0, a seno de 9 vezes 0 dá 0. Então, portanto, está aqui, pessoal. Essa é a solução para a nossa integral por coordenada polar. Ok? Está aqui, ó. Deixa eu enquadrar bonitinho, né, o exercício inteiro. Está aqui, pessoal, o exercício todo feito, né? Aí você fala, mas é estranho. Não é que é estranho. É que se você não fizer a transformação para polar, você pode até tentar calcular esse cosseno aqui. Mas ele vai ser bem difícil de você fazer o cálculo das integrais, tá? Quando chega na segunda passagem, ele vai ficar meio difícil de calcular, né? Então, é mais fácil fazer a transposição para polar. Então, no caso de circunferência, é muito mais fácil trabalhar com coordenadas polares. Como é que a gente faz? Primeiro, isso aqui que está em vermelho é regra, tá? Isso aqui é regra. Todo x você pode trocar por r cosseno de θ, todo y por r seno de θ.
nós já descobrimos uma nova identidade. Se você tiver uma soma de x² mais y ao quadrado, você pode substituir por r ao quadrado. Funciona, tá? Não precisa fazer mais esse cálculo. Esse cálculo aqui é para deduzir isso aqui, ó, que é fixo. Então, o que você faz aqui, ó? Eu troquei esse x² por mais y ao quadrado por r ao quadrado, tá? Então, essa é a primeira etapa. Troquei essas variáveis, por ao invés de ser x e y, transformaram-se em r. E poderia ser também θ, tá? Então, tá aqui. Segundo passo, você, ao invés de escrever dy dx, você escreve r dr dθ. Isso aqui também é fixo, tá? Então, você troca aí essa extensão aqui da região de integração por essa, ok? Esse foi o segundo passo. O terceiro passo? O terceiro passo é determinar qual é a região de integração da base, que é os 4 valores aqui, né? Mas esses 4 valores, eles têm que ser descritos em relação a raio e ângulo. Então, se nós estamos falando de circunferências, isso aqui vai dar raio e ângulo. Vai ser informado no exercício qual é a base, ó. Aqui ele diz que a região R acima do eixo do X e dentro dessa circunferência. Essa circunferência ela tem raio 3, né? E como você só quer a região de cima, é de 0 até π. Você não precisa nem fazer o desenho, você pode calcular, já pode pensar nisso diretamente. Raio vai de 0 a 3 e o ângulo de 0 a 180. Aqui, né? E aí o restante, pessoal, é cálculo, tá? É puro cálculo. Pode. Na verdade, Wesley, a intenção para você agora, a partir de agora, é que você saiba já o cálculo. Você, durante sua vivência nos primeiros módulos de cálculo, você foi aprendendo por etapas, né? Trigonometria, função de primeiro, função de segundo, depois limite, derivada, integral. Agora, 2 variáveis para limites, derivadas e integrais. Então, o ideal a partir de agora é que você não perca mais tempo fazendo esse monte de contas. Você já viu aqui esse seno de r ao quadrado aqui, desculpa, esse cosseno de r ao quadrado vezes r, se você já sabe qual é a solução dele, você já coloca. Só que tem que tomar cuidado, né? Você tem que tomar cuidado para não errar na hora de escrever o cálculo. Mas o ideal é que você pule algumas etapas, né? Agora, quando você tem os rascunhos para fazer, você não precisa mais me mostrar o rascunho do cálculo, né? Viu que eu apaguei todo o cálculo que estava aqui? Eu só fiz um cálculo para descobrir qual era essa integral. Depois que eu descobri, eu apaguei, porque não é necessário, beleza? Bom, agora vamos fazer um exemplo 2 para mostrar para vocês como funciona, né? Vê que não é tão difícil assim, né? Deixa eu puxar aqui, né? Mas para vocês perceberem que não é tão complicado assim. É só o primeiro, a dedução, que é um pouquinho mais chata, mas depois disso fica tranquilo, ó. Então vamos lá. Vou fazer o 2, e aí no 2 a gente para aí para as dúvidas, né? Mas o enredo é o mesmo, ó. 2. Aqui, ó. Exemplo 2. Por meio de coordenadas polares, determine essa integral aqui. Então, vamos colocar a integral aqui maior, né, para a gente perceber como é que é a cara dela. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, a integral que ele está descrevendo é essa aqui com coordenadas cartesianas, né? Em coordenadas cartesianas, ela é x² mais y ao quadrado, tudo isso dentro de uma raiz quadrada, e aí você tem uma sequência aqui de derivação, tá? Bom, o que ele quer trocar? Ele quer trocar, o que nós vamos trocar para polar? O x e o y. Mas x² mais y ao quadrado, nós já sabemos o que é. Ó, lembram disso? Você pode até fazer tudo de novo,
mas você sabe que x² mais y ao quadrado dá r ao quadrado. Isso nós já descobrimos no exercício anterior, é fixo. Então, tem certas coisas que você não precisa ficar fazendo toda hora, né? Se eu trocar x por r cosseno e y por r seno, na hora de abrir o cálculo aqui, isso aqui vai dar r ao quadrado. Então, isso aqui você pode gravar já essa informação. Então, você vem aqui e já transforma. Ó. Eu já sei que vai ficar r ao quadrado dentro de uma raiz, né? Derivada em A, ok? Então, eu já sei que lá dentro da raiz vai aparecer isso aí. Okay? A primeira transformação. Isso também já sei que dá para cortar, né? Eu posso cortar fora a raiz com quadrado. Então, pessoal, isso aqui vai ser igual. Mas eu não vou cortar ainda não, vou deixar por enquanto para não ficar confuso. Ó, então isso aqui vai ficar igual à integral dupla de R. Ainda vou colocar o R ao quadrado, mas também não vou usar o R maiúsculo, porque maiúsculo pode confundir com aquela região ali, né? É mania, pessoal. Opa. Deixa eu colocar um R aqui em cima. Tem um R minúsculo aqui embaixo. Então, eu já sei que vai dar R, né? R ao quadrado. Então, vai ficar assim. R ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, ok? Agora, eu vou trocar o dA, né? O dA é a sequência de derivação. Eu vou colocar em relação a coordenadas polares. Isso aqui é R, dr, dθ. Também é fixo, tá? Pronto, troquei o dA, né? Posso reescrever agora sim. Vou simplificar, vou cortar esse cara com esse. Então, ficou como? Integral, região de integração. Eu vou ter R vezes R, dr, dθ. Né? Aí. Aqui ficou R, e aqui também tem um R, né? Tem um produto. Portanto, isso aqui ficou integral dupla de região R ao quadrado, dr, dθ. Tá? É claro que você não precisa fazer tantas passagens quanto eu estou fazendo, tá? Eu estou fazendo por uma questão de didática, né? Então, estou transpondo bem devagarzinho, ó. Troquei o x² mais y ao quadrado por r ao quadrado, né? Agora, estou trocando o dA por dr, dr, dθ. Aproveitei para cortar aqui a raiz fora, ficou r vezes r, né? Então, ficou r ao quadrado dr, dθ. O que é que falta agora determinar? Falta determinar, pessoal, qual é a base do desenho, esse R maiúsculo aqui, qual é a região base do desenho. Para isso, eu vou me utilizar do que está escrito aqui em cima. Ele fala o seguinte, onde R é a região do semiplano, né? Ele está falando só da parte de cima, ó, semiplano superior, limitado pelos círculos x² mais y ao quadrado igual a 9 e x² mais y ao quadrado igual a 4. O que quer dizer isso? Então, vamos lá. Eu vou diminuir o tamanho aqui um pouquinho para enquadrar, caber o desenho. E vou colocar aqui o desenho. Ah, não, acabei copiando, ele saiu fora. Então, vou ter que fazer de novo, mas tudo bem. Então, na verdade, o que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar do círculo, né? Não, ficou muito feio, parecendo um ovo frito. Mais fácil. Vou dar um copy. E agora eu vou colocar aqui os eixos, né? Está passando desinfetante aqui, pessoal. E o amaciante. Poderia puxar um pouquinho mais para a esquerda? Poderia, né? Puxar um pouquinho mais para a esquerda isso aqui.
Pronto, eixo do Y. Aqui, né? Agora eu vou desenhar o eixo do X. Vamos lá. E vai lentamente, só para testar a paciência da gente, né? Mas tudo bem. A gente tem paciência, né? Então, tá lá. Deixa eu tirar a régua. Deixa eu dar um copy aqui. Pronto. Aqui. Y. E aqui o X. Então, vamos lá, pessoal. Qual que é a ideia desse exercício? Ele fala o seguinte, ó. Onde a região... Isso aqui é o chão do desenho, tá? Pensa que é a base do desenho. É um semiplano superior limitado pelos círculos x² mais y² igual a 9. Isso aqui vai me dar um raio 3. Aqui. E x² mais y² igual a 4. Me dá um raio 2. Está aqui, ó. Então, qual é a região que ele quer? É a região do semiplano superior, limitado. Então, ele quer isso aqui, ó. Vou pintar aqui, ó. Ó. Aqui. Ele quer essa parte do desenho, ó. Ele quer o desenho no semiplano superior. Superior é o que está acima do eixo do X, né? Então, ele quer, na verdade, essa parte aqui, ó. Pensa que isso aqui, pessoal, dá uma meia-lua. E esse aqui é o chão, né? É como se fosse um desenho onde você tem aqui dentro um maciço, ó. Aquela forma circular no desenho. Então, para desenhar uma forma circular é assim. Então, ele é limitado por essas duas curvas aqui, né? x² mais y² igual a 9 e x² mais y² igual a 4. Então, dá uma circunferência de raio 2 e outra de raio 3. Então, é esse pedacinho que está pintado que ele quer. Então, como é que você vai montar esse exercício na hora de calcular aqui, ó? Deixa eu apagar aqui o raio, né? Ah, outro detalhe, né? Ele tem aqui um semiplano, né? O semiplano vai do 0 ao π, né? 180 graus. Não é o círculo completo. Se fosse o círculo completo, você usaria 2π. Mas não, ele quer só o semiplano. Então, isso aqui no raio vai entre 2 e 3. E para o ângulo, você vai calcular um ângulo entre 0 e π, 180. Pronto, pessoal, está aí o desenho feito, né? Então, é importante essa interpretação dessa leitura aqui, tá? Qual é a região da base do desenho. Já dá para imaginar como é que é esse desenho, né? Ele tem o chão assim, então ele vai subir a partir daqui. Tá? Ok? Bom, feito isso, agora é só calcular, né? Então, vamos calcular aqui. Como é que a gente calcula essa integral? Aí é a integração, né? Então, a gente vai ter assim, ó, integral de 0 até π, né? Deixa eu só descer um pouquinho o desenho, está muito em cima. A escrita está muito em cima do desenho. Então, vai de 0 até π. Calculando agora a integral de dentro. Integral de r ao quadrado vai dar r dividido por 3, né? Você soma um expoente e copia embaixo. Você vai trocar isso entre 2 e 3. Então, vai ficar 3 ao cubo sobre 3, menos 2, né? Que o r vai ser 2. 2 ao cubo sobre 3. Tá aí. Né? Pronto. Isso aqui deteta. Né? Já dá para descobrir como vai ficar de 0 até π. 3 ao cubo dá 27. 27 dividido por 3 dá 9. Então fica 9. Menos 2 ao cubo dá 8.
8 dividido por 3, né? E isso aqui, θ. Tá aí, ó. Vou calcular em relação a θ. Bom, dá para juntar os dois, né? Isso aqui, você troca por 3, né? E vai para 27, fazendo a subtração, né? Portanto, eu vou ter uma integral de 0 até π. 27 tira 8 dá 19. 19 terços vezes dθ, né? Isso aqui vai ser igual. Qual a integral de 19 terços dθ? É só você acrescentar a variável θ. E aí você vai calcular isso entre 0 e π, né? Tá aqui. Agora, isso aqui vai ficar 19 vezes π sobre 3, né? Quando você colocar zero, vai dar zero. Então, tá aqui. Esse é o resultado. Então, 19 π sobre 3, ok? Vou enquadrar ele todo. Ó, de novo, perceba que o que foi feito aqui foi passo a passo, né? Ó, troquei x e y pela identidade polar, né? Ó, x quadrado mais y ao quadrado vai dar r ao quadrado. Tá aqui, a dedução está no exercício anterior, né? Feito isso, eu substituí a derivada em a, que seria dy dx, né? Por r dr dθ. Então, coloquei aqui na frente. E aí eu cheguei na integral, né? R ao quadrado dr dθ. Para descobrir aqui o chão, eu venho pelas informações que ele me dá sobre essa região de integração, né? Fala que é um semicírculo, um semiplano, né? É a parte de cima, ou poderia ser até a parte de baixo, não fica bem claro, mas como é simétrico, usa de cima, que é positiva, né? Então é um semiplano, então vai de 0 a 180, 0 até π, o ângulo. O raio é a região limitada por essas duas circunferências. Então, o raio do desenho é entre 2 e 3. Então, está aqui, entre 2 e 3. Aí é só resolver a integral definida, né? Que você chega na solução final. Ok? Beleza, pessoal? Eu vou resolver mais um, que é um exercício proposto, que está lá na lista, né? Eu vou pegar o 12, tá? Porque o 12 é interessante. Vocês vão ver que não é tão complicado assim, 12. Está aqui o 12. Vamos colocar o 12 no enunciado. Aqui o 12. Está aqui, 12. Ó, por meio de coordenadas polares, calcular essa integral. Então, a integral eu vou escrever aqui, ó. É uma integral dupla, tem uma região de integração, e a função é Euler de x quadrado mais y quadrado. Né? Isso aqui dy dx. Por etapas. Vamos trocar o x e o y. Ora, x quadrado mais y quadrado, nós já sabemos o que é que ele vai dar. Então, isso aqui fica integral dupla de quem? De Euler. No lugar de x quadrado mais y quadrado, eu já sei que eu coloco r ao quadrado. Identidade, uma daquelas três, né? E aí eu vou ter a sequência, dy dx, ok? Agora, eu troco dy dx, troco dy dx, então eu vou ter Euler de r ao quadrado. O dy dx eu troco por r dr dθ. Sempre, tá? Então tá aí. Agora falta definir a região de integração. Pessoal, a região de integração tá fácil, né? Não precisa nem desenhar. Ó, a região acima do eixo do x. Então, se ele quer só a região acima do eixo do x,
eu vou colocar aqui de 0 até π, que é 0 a 180. Se ele quisesse toda, ele seria de 0 a 2π. Se ele quisesse um pedaço específico, a gente veria qual é o pedaço específico e colocaria ali, né? Esse é θ. E o raio, ó, e dentro da circunferência. Está aqui a circunferência. Qual é o raio dessa circunferência? O raio dessa circunferência aqui é 5, né? Porque se deu 25 ali, é porque o raio é 5. Então, eu já sei que isso aqui vai de 0 até 5. Aí, ó. Pronto, pessoal. Agora é só calcular, né? Montadinho. O que falta para calcular? Falta descobrir qual é essa integral aqui. Pessoal, essa integral aqui, ela é uma integral, não é imediata. Então, você pode fazer um rascunho, né, para saber qual é. Ó, eu quero saber qual é a integral do Euler de R ao quadrado vezes R, de R ao quadrado vezes R dr. É essa que eu estou procurando, que é a integral de dentro, né? Tem que resolver essa integral de dentro. Isso aqui é por substituição, né, gente? Então, você vem aqui e faz, ó. Quem é o... Opa, deixa eu só colocar antes, né? Eu venho aqui e substituo, né? Integral de Euler de U vezes R dr. Quem é o meu U? O meu U, ele é R ao quadrado. Derivo dos dois lados. Derivada de U é igual a derivada de R ao quadrado. A derivada de R ao quadrado é 2R dr. Portanto, isso aqui vai ser du sobre 2R dr. Volto lá e reescrevo, né? Integral de Euler de U vezes R dr. Mas dr é du sobre 2R. Corta esse R com esse R. Sobra integral, meio integral de Euler de U du. Isso aqui eu sei quanto vale, né? Isso aqui é Euler de U mesmo. A integral de Euler de U é o próprio. Só que não é U, é R ao quadrado, né? Sobre 2. Tá aí, pessoal. Essa é a solução para aquela integral lá em cima. Então, na hora de desenvolver ela, eu vou ter que isso aqui vai de 0 a π. E aí, dentro do colchete, qual a integral que eu tenho dentro? Ela é Euler de R ao quadrado sobre 2. E eu vou calcular isso aqui no intervalo entre 0 e 5, né? Então, tá aí, no intervalo entre 0 e 5. Beleza? Isso aqui embaixo é apenas rascunho, porque é uma solução de integral. Você já fez, né? Então, tá aqui. Tá aí, ó. Vou apagar tudo, né? Pronto. Agora, você vai trocar o R por 5, né? R por 5. Então, isso aqui, mas eu vou fechar aqui e vou fazer embaixo, tá, gente? Ó, vou fechar aqui e deteto. Vai ficar muito apertado. Então, vou fazer aqui, ó. Integral de 0 até π. Como é que fica? Você vai trocar R por 5. Então, vai ficar Euler de 5 ao quadrado, né? 5 ao quadrado. Sobre 2 menos Euler de 0 ao quadrado. Sobre 2. Isso aqui, né? Você vai ser dθ. Bom, vamos lá. Integral de 0 até π. 5 ao quadrado é 25. Então, vai dar Euler de 25 sobre 2. Menos. 0 ao quadrado dá 0, né? Euler de 0 é 1. Então, fica meio. Pronto. Aqui. Isso aqui dθ, né? Cuidado com 0 quando tem Euler, né? Porque é expoente, fica 1. Então, no resultado final disso aqui, você vai ter que acrescentar o θ, né? Então, vai ficar Euler de 25 sobre 2 vezes θ, menos
1 vezes θ vai dar θ. Θ sobre 2. Né? Você vai ter que acrescentar aí a variável que é θ nesse termo e nesse, porque são constantes, né? Isso aqui você vai calcular no limite do ângulo entre 0 e 180, 0 e π. Então vai ficar Euler de 25, né? 25 sobre 2 vezes π menos π sobre 2. Né? Você pode escrever assim ou escrever tudo junto, né? Então você tem, vou até inverter, né? π vezes Euler de 25 menos π. Tudo isso aqui dividido por 2. É o valor, na verdade, do maciço desse desenho aqui, né? Ele me dá aí uma ideia de um cilindro partido ao meio, né? Então tá aí, pessoal, calculado, feito o exercício inteiro. O que você faz? Troca x e y por r cosseno e r seno. Aqui dá para simplificar, ficou r ao quadrado. Depois troca dy dx por r dr dθ. Terceiro passo, você define qual é a região de integração pela informação que é dada no exercício. Se é um semiplano, pessoal, ou a região acima do eixo do x, vai de 0 a 180. É o ângulo, θ de fora. O raio é o raio da circunferência da base. O raio da circunferência da base é 5, então vai de 0 a 5, né? A não ser que ele seja como o exercício anterior. Ele peça aí um pedaço do raio, né? Como foi aquele caso, entre 3 e 5, entre 2 e 5, né? Então tinha aquela entre 2 e 3 no anterior. Então ele pode pedir um pedaço do raio. Mas nesse caso não, é o raio completo, tá? De 0 a 5. E aí é só calcular a integral, que você chega no resultado que, na verdade, será, nesse caso, um volume de um maciço, né? Que é um cilindro cortado ao meio. Cortado ao meio, mas na vertical, né? Partido no meio, como se pegasse rachasse ele de cima e embaixo. Ok? Pessoal, dúvidas? Entenderam o roteiro? Eu sei que é cheio de etapas, né? Mas conseguiram entender a lógica da construção algébrica disso aí? Pegaram aí? Sim, ó. Ok? Isso porque também vai ficar gravado o vídeo, né? O vídeo está gravado sobre esse assunto. Isso aqui é um vídeo para você assistir uma vez, 2 vezes, tentar fazer um exercício sozinho, né? Depois, ou o mesmo exercício, né? Tá? Pessoal, é assim, vamos lá, vamos confabular agora, né? Deixa eu até minimizar essa tela aqui. Tirar essa tela da frente, né? Deixa eu parar a apresentação aqui, pronto. Parei, voltou para mim, né? Sou eu aqui de novo. Pessoal, é assim, esse conteúdo de coordenadas polares, eu vou ser bem franco com vocês, eu não cobrei na nossa avaliação. Então, não tem questão sobre coordenadas polares na prova que eu preparei para a semana que vem, tá? Então, sendo honesto com vocês, não coloquei nenhuma questão de coordenadas polares. Coordenadas polares é muito importante para trabalhar com circunferência, tá? Se você for construir aí algo que fale de círculo, dá para você trabalhar com coordenadas cartesianas. Mas no cálculo, muitas vezes fica difícil de calcular com cartesianas. E as polares são mais simples. Então, você pode usar esse roteiro para N situações. Tá? Vocês já viram aí como é que faz a transposição. Isso para integrais duplas, na geometria, você tem como converter para polar. Tá? Você já tem uma noção de como fazer isso. Mas eu não vou cobrar na nossa avaliação, não. A nossa avaliação da semana que vem, ela vai cair exercícios que vêm lá desde derivadas direcionais, né? Vetor gradiente,
e integrais duplas. Então, esse é o nosso assunto da avaliação A2, tá? A avaliação A2, ela vai ser feita na terça-feira da semana que vem, né? No dia, deixa eu olhar o calendário, dia 1º, tá? Então, será no dia 1º de junho, dia 1 de junho, tá? Então, nós vamos fazer uma prova. A prova será de manhã cedo, né? Dia 1º. Vai ficar aberta das 8 horas da manhã até o meio-dia. Então, é esse o horário que a prova vai estar disponível para vocês, tá? Então, portanto, é assim, nós vamos colocar aí a prova nesse horário. Você tem uma tentativa, do mesmo jeito, elas são 6 questões, meia dúzia, meio ponto cada uma, tá? 5 sobre o conteúdo de cálculo e uma de conhecimentos gerais, beleza? Então, será nesse formato aí, no dia 1º de junho. Depois, no dia 8, nós vamos fazer vistas de prova, né? Aqueles que precisarem, quiserem, acompanhem a vistas de prova, né? Que é um acerto de contas, né? Falar se alguém tiver com problema com relação à nota, discutir. Mas, em todo caso, quem conseguir ir bem, já está de férias, praticamente, né? Pode até participar da vistas de prova, mas porque na semana do dia 15 deve ser a prova 3 para quem precisar. Então, quem for bem na prova, se for aprovado, já está de férias na minha disciplina. Beleza? Tem os 2 pontos lá do PI. É nessa turma que eu tenho alguns alunos de matemática, né? Tem acho que alguns alunos aí do curso de matemática. O pessoal do curso de matemática, se houver alguns deles, né? Está sendo feito, ao invés de PI, que vale 2, a ideia é que você monte um plano de ensino da aula de cálculo e mande para o professor de cálculo para avaliar, né? Então, se houver algum aluno do curso de matemática, mande para o meu e-mail, tá? Mande para o meu e-mail e identifique lá para mim, por favor, que é o trabalho da referente a A2, tá? Então, coloque lá, o trabalho, matemática, trabalho para A2, que vale 2 pontos, né? Porque esse pessoal não está fazendo PI. Seria a ideia do fazer o plano de ensino aí, baseado na disciplina do que está cursando, para que eu possa compor a sua nota. Agora, para os demais, não. Para os demais, vai valer a nota do PI, que foi encaminhado pelo professor de Física Estática, né? Que é o professor... Física Estática, não, no caso de vocês, é 3º. A gente vai ver, tá? Tá. Pessoal, aqueles que têm algumas dificuldades, têm alguns problemas com relação pontuais, com relação à nota, a gente já discute já, tá? Deixar para o finalzinho, para assim a gente não mistura. Por quê? Porque assim, pessoal, a matéria acabou. Eu não vou, antes de finalizar, a gente conversa sobre isso, que aí a gente vai resolver essas questões aí que apareceram aí, em relação à atividade, ou coisa desse tipo. Só aguardar, não saio da sala, não, os que têm algumas pendências, tá? Agora, no geral, assim, pessoal, a matéria acabou, o conteúdo era esse, de cálculo, chegamos ao fim, né? Graças a Deus, deu tudo certinho, acredito eu. E então está terminado, tá? A matéria já terminou, não tenho mais o conteúdo para passar para vocês. A ideia agora é que vocês façam uma avaliação, beleza? Então é assim, eu vou finalizar a nossa aula de hoje. Está terminado o assunto. Então, aqueles que já estão ok, estão dispensados, tá? A aula está terminada, terminei um pouco mais cedo hoje porque o conteúdo acabou. Para esses alunos que vão sair, tenham aí uma boa semana, né? Façam bem a prova. Se eu não tiver contato mais com vocês, que tenham umas boas férias aí, tá? Apesar que não temos vistas, mas estão dispensados, a aula terminou, ok? Tenham aí um bom dia, uma boa semana para vocês aí. Agora, para aqueles alunos que têm algumas pendências, vamos resolver agora. Deixa só o pessoal estar um pouco, que a gente já resolve já. Oi, pois não, quem é que está falando? É o Wesley. Só uma dúvida. Não, pode falar, Wesley.
Você falou aí do PI que vai compor a nota. Eu estou no 10º Sim. e eu fui dispensado do PI, eu estou fazendo o TCC. Ah, tá. No caso do TCC, né? Não, o Isso. TCC é um caso à parte. Eu falei do pessoal da matemática, que também é uma situação à parte, né? No caso do TCC não é preciso o PI. O que vai compor a nota final de quem está fazendo o TCC é o TCC, tá? Então vai ser encaminhado para nós a avaliação referente a TCC, não a UPI. Fica tranquilo, Wesley, tá bem? Ah, sim, então. Então, no caso, a sua prova vai valer 3, é isso? Isso, a prova valerá 3 e a nota de PI será referente a TCC. Não, Então, perfeito. a gente Era essa a minha compõe. dúvida. Não, faça a prova tranquilamente aí. São 6 questões do mesmo jeito, e aí a gente vai compor com o TCC a nota final. Caso haja algum problema com relação à nota, alguma desinformação, a gente tem a vista de prova do dia 8. Aí, se você vê que tem alguma coisa errada, aí você me cobra no dia 8, durante a aula, beleza? Não, perfeito. Muito obrigado aí, professor. Ah, Tenha um bom dia. tranquilo. Bom descanso aí, Wesley. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Casos que estão pendentes, né? Vamos lá. Caso da primeira Milena, né, Milena? Atividade 1 não aparece no meu Canvas. Tá, Milena. Vamos fazer o seguinte, Milena. No seu caso específico, está faltando um ponto, né, Milena? É isso? Está faltando um ponto? Isso, né? Milena, vamos fazer um acordo, Milena? Eu vou ter que modificar a sua nota. Eu tenho 2 caminhos para mudar a sua nota. Ou eu simplesmente peço para a secretaria mudar a nota e acrescentar um ponto a mais, né? O que aí depende de terceiros. Ou eu posso fazer o seguinte: eu posso acrescentar, já que a média é a soma de todas as notas, eu posso acrescentar um ponto a mais na nota do segundo bimestre. Então, a nota que você fechar agora, eu acrescento um ponto. Só que assim, né? Se você não precisar desse ponto, aí sim eu solicito para o coordenador, né? Para que ele passe a alteração para a secretaria, porque agora é tudo via coordenação, não tem acesso à alteração da nota da P1, tá? Então, a gente pode fazer assim, eu posso acrescentar um ponto a mais na média da P2, da A2. Se você não precisar do ponto inteiro, aí sim a gente pede para a secretaria para uma alteração de nota da P1. Pode ser assim? Então, você já sabe que a nota que você fechar agora na A2, né, eu acrescento mais um, ok? Deixa eu só anotar aqui seu nome completo, Milena, para não ter problema. Milena Ruane, né? Milena Ruane. Ok. Qual é o seu RA, Milena, por favor? Vou colocar aqui terça de manhã. Isso, é 221.902, né? 221.902. Então, tá bom, Milena, nós estamos combinados assim. Então, na hora de fechar sua nota, eu acrescento um ponto. Caso haja alguma desinformação de novo, você me cobra, por favor, na vistas de prova do dia 8. Se você perceber que deu alguma coisa errada, porque dia 8 eu ainda tenho acesso ao sistema e consigo alterar caso seja preciso. Beleza? Tranquilo? Então tá combinado esse com a Milena. Vamos lá. Vamos pensar. Tranquilo? Vamos pensar agora. Roberto, né? Roberto. Tá. Tá. O caso do Roberto, né? Aula de DP mesmo. Não, tá, Roberto. Vamos pensar assim, Roberto. Se o seu caso é de ADP, que você não tem avaliação à parte, a gente faz o seguinte, faz uma proporção e joga a sua nota de 0 a 5. Pode ser? A prova vai valer 3 lá, em todo caso, no sistema, mas a nota que você tirar, eu faço uma regrinha de 3, né? E a gente faz proporcional à nota 5. Então, se você tirar uma nota, eu vou subir a nota sua e proporcionalmente para 5. Pode ser assim, Roberto? Beleza. Deixa eu anotar aqui também, Roberto. Roberto, mesma situação, tá? Eu vou fazer
vou acertar a sua nota, mas caso haja algum problema, vistas de prova dia 8, você me cobra, porque senão fica mais difícil depois de resolver via secretaria. E ainda eu tenho acesso ao sistema, posso mudar na hora a sua nota, tá? Qual que é o seu RA, Roberto? Para eu anotar aqui, porque assim eu consigo, em relação RA, né? Que aí eu procuro depois aí no sistema, vou fazer a mudança. Proporção 5. Tá combinado assim, então, Roberto, tá? Qualquer coisa você me cobra aí na vistas de prova, beleza? Tranquilo? Então, o Roberto também já está resolvido. Vamos pensar agora no caso, deixa eu ver quem mais. Mais alguém? Tem o Vitor, né? Tá, o Vitor Giumbellini, né? Vitor, você está por aí, né? Bom, até mais, Vitor. O Vitor, você está por aí ainda, Vitor? Vitor, tá. Você não fez a primeira atividade, né, Vitor? É assim, Vitor. Faz assim, se você quiser me mandar a primeira atividade, me manda a primeira atividade por e-mail, vou colocar o e-mail aqui, e assim, eu não vou acrescentar a nota para você, não, da primeira atividade, mas em todo caso, se você precisar de nota para poder fechar a minha matéria, vai que você, por não ter, faltou um ponto por causa da atividade não entregue. Eu acrescento aí, você usa esse ponto para poder acrescentar uma nota a mais para você, para que você não fique de reprovado na minha disciplina, tá? Fica como um backup aí, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, no e-mail, ó, vou colocar, digitar ele aqui na tela. Deixa eu colocar aqui, portalaméricas.com.br. Tá aqui. Esse é meu e-mail, tá? Então, assim, se manda para mim a atividade por e-mail, só coloca lá no assunto, atividade P1, terça de manhã, para eu saber de que turma você é, tá? Coloca lá terça de manhã, que aí eu sei de qual turma você é. E aí ela fica comigo. Se caso você tenha problema para poder fechar a minha matéria, vai dar uma zica aí, você não consegue a média, e aí eu utilizo a atividade para ajudar na sua nota aí, para que você não seja prejudicado aí. Beleza? Pode ser assim? Combinados assim? Tá bom para você? Legal? Então tá bom. Então manda para mim, preferência até semana que vem, tá? Manda para mim, ok? Tranquilo. Pessoal, mais alguém tem alguma questão para levantar aí? Aí a gente consegue acertar. Terça de manhã, deixa eu só anotar do Wesley aqui também, tá? A2. Né? Mais alguma questão, pessoal? Alguém? Eu não percebi aí que queria falar comigo. Deixa eu, inclusive, parar a gravação, pois eu não parei, né? Vamos lá.